Então, pessoal, nesse vídeo de hoje vamos ver um pouco ali de teoria aqui sobre o valor eficaz dos sinais, tá? A gente vai ver ali algumas maneiras diferentes que a gente tem para calcular o valor eficaz de um sinal elétrico e depois a gente vai ver um exemplo ali em MATLAB ali de código para calcular o valor eficaz de um sinal discretizado, né? E também há uma simulação em PSIM, no software PSIM para conferir ali os cálculos feitos no MATLAB. Então, primeiramente ali, né, da teoria ali de valor eficaz, né, qual a necessidade de a gente conhecer o valor eficaz de um sinal, né? Se a gente olhar aqui para esses dois circuitos aqui, na esquerda eu tenho um circuito de corrente contínua, né, alimentado por uma bateria, um resistor, e do lado direito aqui um circuito de corrente alternada, né, senoidal, né, poderia ser qualquer forma de onda alternada, e aqui também a mesma resistência elétrica aqui. A necessidade do valor eficaz ela vem da questão ali da potência, né, de saber quanto de potência ali efetiva, né, ou potência ativa ali que uma fonte alternada entrega para uma resistência. Na parte de corrente contínua a gente sabe simplesmente que o valor da tensão aqui da bateria ela é igual ao próprio valor médio, que é igual ao próprio valor eficaz ali do sinal, né? Assim como para a corrente elétrica contínua também. Então a potência ela é facilmente calculada por VRMS, que é a própria tensão da bateria aqui, ao quadrado dividido pela resistência. Agora quando a gente tem um sinal alternado, como um sinal senoidal, uma onda triangular, quadrado, enfim, qualquer sinal ali que não seja um sinal contínuo, a potência instantânea ali que ela entrega para a resistência ela está variando o tempo todo, né? Mas a potência média, a potência útil ali, né, ela tem algum valor ali constante, ela pode ser calculada ali, uma potência equivalente a algo que a gente teria aqui no circuito CC. Então, a mim calcular o valor eficaz ali desse sinal aqui, que seria igual ao valor da tensão DC aqui desse sinal, né, que entrega a mesma potência para a resistência R. Por exemplo, aqui eu tenho 220 volts aqui contínuo nessa bateria. Esse 220 volts aqui entrega uma potência X para esse resistor aqui. O valor eficaz dessa tensão aqui que entrega a mesma potência para essa mesma resistência R, né, supondo que as duas resistências são iguais, tem que ser também o valor de 220, né, igual ao valor da tensão DC. Mas como a tensão ela é alternada, né, como é que eu encontro esse valor eficaz ali, né, que vai dissipar essa mesma potência aqui que eu tenho no circuito CC? Eu posso fazer isso a partir desses passos aqui. Eu começo com a definição de potência útil, né, a definição é essa daqui, ela vale para qualquer forma de onda. E se a gente substituir a corrente elétrica aqui por V dividido por R, né, que é essa corrente que circula aqui nesse resistor, é essa tensão aqui dividida por R. E aí a gente substitui esse I dentro dessa fórmula, a gente chega nessa fórmula aqui embaixo, né, onde a potência ela é definida aqui por um ciclo, né, claro que o sinal aqui ele tem que ser periódico, e para um determinado período do sinal, que vai de 0 a t, a potência ali, em termos da tensão, ela é dada por essa expressão aqui, né. Poderia ter isolado a tensão aqui e achado a potência em função da corrente, né? Ficar I ao quadrado vezes R, mas aqui eu quero achar em função da tensão. Aí para mim descobrir o valor eficaz dessa tensão que entrega a mesma potência que eu teria aqui no circuito CC, eu igualo essas duas expressões, né? Essa aqui do P e essa daqui. Aí a gente fica com isso daqui em cima, né? Igualando as duas, como a resistência é igual, a potência é a mesma, eu posso cortar essas duas resistências, sobra isso daqui só, e passando o quadrado ali desse VRMS para o outro lado, a gente chega nessa expressão aqui, que é a definição de valor eficaz aqui para um sinal de tensão, né? Poderia ter desenvolvido também para o sinal de corrente, ia chegar na mesma expressão, né? Aqui em vez de V ia ser I ao quadrado. Então essa é a expressão geral aqui, a definição para qualquer sinal, né? Para qualquer forma de onda. Se a gente aplicar o sinal senoidal aqui, a relação entre tensão de pico e tensão RMS, a gente chega à conclusão que é essa daqui, né? A tensão RMS aqui tem que ser igual a tensão de pico dividido por raiz de 2. O segundo método de analisar ali um sinal ali é através da série de Fourier dele, né? Analisar o valor RMS de um sinal, né? Através da série de Fourier dele. Então, em casos onde eu não tenho ali a tensão ali descrita por uma função aqui no domínio do tempo, mas eu tenho as componentes harmônicas desse sinal, né? Seja um sinal de tensão ou um sinal de corrente, eu posso calcular o valor eficaz dele com essa expressão aqui. Se eu jogar esse sinal de tensão ou de corrente aqui dentro dessa definição aqui, né? No caso para corrente elétrica, por exemplo, a gente chega nessa fazendo ali, trabalhando matematicamente essa expressão, a gente chega nessa daqui, que está destacada no quadro verde, né? O valor eficaz ele é igual ao valor médio ao quadrado, mais o somatório aqui das amplitudes máximas, aqui das harmônicas ao quadrado dividido por 2, tá? A terceira forma que a gente vai ver nessa aula de hoje, né, que a gente vai depois implementar o algoritmo em MATLAB, é essa daqui, né, para sinais amostrados, né? Então, dado que eu amostrei um ciclo completo ali de um sinal periódico, né, eu colhi N amostras desse sinal aqui, eu posso calcular o valor eficaz dele através dessas amostras que eu colhi dele. Então esse sinal pontilhado aqui é o sinal contínuo, e o discretizado é esse aqui onde a gente tem só esses valores instantâneos aqui, né? Que são valores demarcados aqui pelas setinhas. Então o período aqui que tem entre duas setas, né, entre duas amostras, é chamado período de amostragem.
Para a gente conseguir um valor RMS aqui bem próximo do valor real, né, RMS do sinal, que seria calculado por essa expressão aqui, a gente tem que ter um número de amostras ali bem grande, né, suficientemente grande dentro de um ciclo. Ou seja, o período de amostragem ele tem que ser significativamente menor do que o período do sinal, né. E se vocês notarem a semelhança com essa expressão aqui, né, essa daqui ela tinha uma integral, era 1 dividido pelo período, e aqui era uma integral porque era para tempo contínuo. Já para tempo discreto, aquela integral vira um somatório, né? Em vez de a gente dividir por tempo, a gente divide por n, onde n é o número de amostras, né, que eu colhi aqui dentro de um ciclo completo do sinal. Então aqui eu teria 3, 4, 5, 6, 7, né? N seria 7 aqui dentro desse sinal aqui. E aí eu ia fazer o quadrado de cada um desses valores que eu li aqui, né, instantâneos aqui, e dividir por n ia ter o valor aproximado RMS desse sinal aqui. Essa expressão aqui ela é muito utilizada ali por alguns multímetros ali que calculam a tensão true RMS, né, o verdadeiro RMS. Então eles fazem a amostragem do sinal ali e depois implementam um algoritmo aqui que tem nessa expressão aqui, né, uma das formas de calcular o valor RMS, né, também existem outras ali que os multímetros podem estar utilizando, mas essa daqui é uma, e a gente vai ver ali no MATLAB como é que isso daí fica depois. Então, o primeiro exemplo que a gente vai ver vai ser uma onda senoidal, tá? Primeiro uma onda senoidal sem offset, né, com a referência aqui no zero. Então, uma onda com tensão eficaz de 220 volts, de pico 311, e depois eu vou somar um offset de mais 200 volts aqui nesse sinal, né? Eu vou ficar com essa senoide aqui para a gente calcular. Depois a gente vai ver para a onda triangular, tá? Uma onda triangular primeiramente sem offset também, com amplitude de pico 311, e depois com offset aqui de menos 100 volts, tá? Bom, aqui no MATLAB, então, a gente vai ver primeiro o código para a função senoidal, tá? Então é esse daqui que a gente tem aqui. Primeiro eu começo sempre a questão de boas práticas ali, limpando o workspace do MATLAB, né? Para caso eu tenha alguma variável residual ali. Então eu começo com esses comandos aqui sempre. E aí depois eu declaro a tensão de pico da minha senoide, que é essa daqui, 311. A tensão de offset, primeiramente vai ser 0, depois a gente vai colocar aqueles 200 volts lá, né? O período da senoide eu vou estar definido como 0,02 segundos, uma senoide de 50 Hz, então, né? Vocês vão ver que o período ele não interfere no cálculo do valor eficaz, então eu poderia ter escolhido qualquer um aqui, né? Escolhi 50 Hz, que dá 20 milissegundos. A frequência calculada 1 sobre período, né, que vai ser utilizada na expressão depois. E esse aqui é o vetor de amostragem, né, que a gente vai ter no nosso sistema. Então eu vou colher n amostras do meu sinal dentro de um ciclo completo, que dura 0,02 segundos. Então eu vou pegar o primeiro ciclo do sinal, que começa em 0 e termina aqui em período, né, que é 20 milissegundos. Dentro desse período aqui de 0,02 segundos, aqui eu vou colher um número x de amostras. Esse número de amostras depende desse número que eu vou colocar aqui no meio do vetor. Quanto menor esse número, maior o número de amostras, né? Como é que a gente pode calcular isso daqui? Eu faço o valor final, que é 0,02, menos inicial, que é 0, e divido por esse valor aqui do meio. Aí eu vou ter o meu número n de amostras. Como eu falei, né? Quanto menor esse número aqui, maior o número de amostras que eu vou ter, e mais preciso vai ser o meu resultado, né? Mais perto do valor eficaz real do sinal eu vou estar, né? Porque eu tenho um número de amostras maior. Mas em compensação, maior a memória ali que eu vou ter que ter, né? Para armazenar maior número de amostras e também maior o tempo de processamento ali do algoritmo, né? Aqui no computador a gente vai ser imperceptível, né? Porque ainda assim a gente está trabalhando com um computador aqui, né? Com alta capacidade, mas quando a gente tem um hardware ali mais limitado, né? Com um processador ali tenha menos capacidade, trabalhe em menor frequência, isso daqui pode ser um valor aqui que tem que ser bem pensado, né? Não pode ser muito pequeno ali para não deixar muito lento, e também não pode ser um valor muito próximo aqui do período do sinal, porque senão eu vou calcular um valor RMS incorreto, né? Eu vou estar subamostrando o meu sistema. Então esse valor aqui ele já é pelo menos umas 100 ou 1000 vezes menor do que esse daqui, né? Do que o período, então já está bom aqui para o nosso sinal. Depois eu vou colher o tamanho desse cara aqui, né? Eu vou pegar o tamanho desse vetor K aqui. O MATLAB ele trabalha com matriz, então esse vetor que eu estou criando K, ele é uma matriz de uma linha e n colunas, né? Onde n aqui é o número de amostras que eu tenho aqui. Então nos interessa só o número de colunas do K, né? E como o comando ele dá a linha e a coluna, eu tenho que selecionar só o que eu quero, né? Que no caso vai ser a coluna. Depois eu inicializo essa tensão aqui, que vai ser a tensão do somatório, né? A nossa variável que vai entrar dentro do somatório para compor aquela expressão lá que a gente viu ali nos slides, né? Tenho que inicializar ela com 0. E aqui dentro desse laço de repetição aqui eu vou fazer todo o somatório ali das amostras que eu tenho ali do meu sinal, né? Então, essa expressão aqui, ele colhe as amostras ali de um sinal sinoidal, então, né? Eu poderia também, se eu tivesse ali amostrado um sinal real ali, tivesse com esses dados ali, por exemplo, em Excel ou em TXT, eu poderia importar esses dados para o MATLAB e fazer o somatório dentro desse laço fora aqui.
Como eu não tenho dados de um sinal real que foi amostrado, né, eu estou criando meu próprio sinal aqui no algoritmo, então eu utilizo essa expressão aqui, que é a expressão do seno, né, para estar colhendo os valores ali de uma senoide real, ali, uma senoide perfeita que eu teria ali, para compor ali o somatório, né, para depois aplicar nessa expressão aqui e descobrir o valor eficaz do sinal. Então o somatório, né, ele é cumulativo, ele recebe ele mesmo aqui, mais o que ele calcular aqui dessa expressão aqui da senoide. Então o valor da senoide ali é a tensão de pico, né, a tensão de pico dela que é 311 vezes o seno, vezes 2πf, né, seno de ômega, a frequência angular aqui, vezes a variável independente de tempo discreto aqui que é o k, né. Mas o k aqui em função de b, onde b aqui é o número de amostra que eu estou analisando. Veja que aqui eu faço esse laço de repetição começando de 1, da primeira amostra até coluna. Coluna aqui é o número total n, lá que a gente viu naquela expressãozinha lá, onde n era o número de amostras, né? Que eu estou colhendo aqui do tamanho do k. Então esse k de b aqui, ele está pegando o valor exato aqui do vetor k na posição b, né? No número da amostra b. E somando aqui com o valor dc, né? Caso eu tenha um offset nesse sinal, eu somo ele aqui dentro aqui e faço tudo isso daqui ao quadrado, né? Aí como o somatório é cumulativo, né? Cada iteração ele vai somando mais uma amostra que eu tenho dentro daquele ciclo completo do sinal. Terminando aqui esse somatório aqui, né, a gente pode calcular o valor eficaz. Como a gente viu na expressão lá, eu tenho que dividir pelo número de amostras que está dentro dessa variável coluna e depois tirar a raiz quadrada disso daí, eu tenho o valor eficaz do sinal, tá? Aqui embaixo é simplesmente um conjunto de comandos aqui para plotar e colocar títulos nos gráficos, né? Então aqui eu tenho o número de amostras em tempo discreto em função do sinal aqui que eu tenho calculado aqui para cada iteração. Então vou pegar isso aqui tudo aqui, vou dar um Ctrl C, vou jogar aqui dentro. E aí ele me calcula aqui, então, me mostra aqui o sinal aqui, né, em função das amostras ali para um período completo de 20 milissegundos. E aqui o valor eficaz calculado, então, 219,85, né, aproximadamente 220 volts. Novamente, ali o valor, a precisão desse resultado aqui depende do número de amostras que a gente tem aqui dentro, né. Como eu falei, quanto mais amostras, ou seja, quanto menor esse número aqui, mais perto do valor real aqui eu vou estar calculando meu valor eficaz. Agora, nosso segundo teste era o sinal senoidal com um offset de 200 volts, né, para quem lembra lá. Então eu vou colocar aqui o meu VDC de 200 volts e a gente vai ver como que o valor eficaz ele vai mudar, né. Vou dar um Ctrl C aqui então, Ctrl V. Agora o valor eficaz ele foi, né, de 220 para 297 volts, com aquele offset lá. E aqui está o sinal plotado, né. Percebam agora onde é que está o zero, né, o zero ele está aqui. Então o sinal está plotado corretamente ali com o seu offset, né. Então o valor eficaz ele foi para 297 volts. Depois a gente vai conferir esse valor ali no PSIM, tá? Eu estou fazendo aqui primeiramente no MATLAB. E agora vamos ver a onda triangular, por último, né? E aquela expressão ela não serve só para onda senoidal, ela pode ser aplicada a qualquer forma de onda. Então olhando agora para a onda triangular aqui a gente pode fazer o seguinte, né? Em vez de eu calcular duas expressões aqui que definem ela, né? Que é a reta de subida e a reta de descida, né? Percebo que aqui eu tenho um período completo do sinal, T, aí ele se repete depois disso daqui. Como essa onda ela é simétrica, né, ela tem o mesmo lá, ela é composta por duas metades iguais aqui, eu posso encontrar uma expressão aqui que defina essa reta aqui de subida, né, fazer a amostragem aqui dentro dessa primeira metade aqui, que é o que a gente vai fazer, e depois multiplicar por 2, né, para somar aqui também com as amostras que eu teria desse lado aqui. Em vez de descobrir outra função aqui para essa segunda reta aqui, né, como ela é exatamente igual a essa, e como o período de amostragem ele é constante, então a gente vai ter, se a gente amostrar essa segunda metade aqui do sinal, é a mesma coisa que amostrar essa, né? Então eu faço a amostragem dessa primeira aqui, depois multiplico por 2, né? Para ter o valor ali da soma do sinal ali em todos num período completo ali T do sinal. Então como é que a gente descobre ali a equação que descreve essa reta aqui, né? A gente vai supor que a gente tem um período aqui T de 0,02 segundos, o mesmo período da senoide lá, né? Como eu falei, o valor aqui do período não interfere no valor eficaz. Então para a gente calcular o coeficiente dessa reta aqui, ela variou aqui de 0 a 311, então ela variou 311 volts aqui num período de tempo aqui de 0,01 segundos, que dá bem na metade do sinal. Então 311 por 0,01 vai dar isso daqui. A equação de uma reta é genérica, essa daqui, né, y igual a mx mais b, onde m é a derivada ali dessa reta aqui, né, o coeficiente da reta, também conhecido, e o b é o offset do nosso sinal. Como a gente não tem offset nesse primeiro aqui, então o b é 0, né, a gente fica só com esse valor aqui para descrever essa função aqui. Aí depois, quando a gente quiser descrever essa aqui de baixo aqui, né, ia ser a mesma coisa, porque a reta aqui é exatamente a mesma, só tem um offset aqui de menos 100 volts. Então, para descrever essa função aqui de baixo, a gente teria exatamente isso daqui, só que a gente ia diminuir aqui, né, esse B aqui ia ser menos 100, né, por causa desse offset negativo aqui.
Então aqui no MATLAB agora, tá, como é que a gente escreve aqui aquela expressão para onda triangular, né? Primeiramente eu tenho a tensão de pico aqui, né, 311. Aí a minha tensão de offset menos 100, né? Primeiramente vamos começar com 0 ali, né? Que a gente não tem offset no primeiro sinal. Período de 0,02 segundos. Aqui a gente calcula o valor do coeficiente da reta, né? Da reta de subida ali da onda triangular. É a tensão de pico dividido por metade do período, né? Que nem a gente viu. Aqui eu crio o vetor ali de amostragem K, né? Como eu falei. Então eu vou criar ali N amostras ali, né? Vou fazer 0,02, né? Vou pegar um período completo do sinal, né? Para calcular o valor eficaz, que vai de 0 até período. E vou dividir esse valor aqui do período por esse valor aqui do meio, para mim ter ali as amostras do sinal. Então isso daqui é a frequência do sinal. Isso daqui, aliás, a frequência, né? O período do sinal. Esse daqui é o período de amostragem, tá? Do sinal. Aí da mesma forma que a gente tinha no sinal sinoidal, tá? Eu vou pegar o tamanho desse vetor aqui através desse comando. Primeiro inicializo a variável de soma aqui como sendo igual a 0. E faço o meu laço de repetição aqui. Só que detalhe que agora, em vez de eu fazer para o período todo, que é 0,02 segundos, eu vou fazer só para meio período, né? Porque essa reta aqui que a gente tem, ela é só a reta de subida. Então, em vez de fazer para a coluna, eu vou fazer para a coluna sobre 2, né? Que vai me dar até as amostras até 0,01 segundos. Então, eu utilizo essa expressão aqui para aquela reta de subida lá. Né, a reta é simplesmente m dividido pela variável independente de tempo discreto k, aqui que a gente tem, mais a tensão de offset que por enquanto é 0, né? Isso daqui é elevado ao quadrado. Aí depois que terminar esse somatório aqui, eu multiplico ele por 2, né, para obter também os valores das amostras ali da reta de descida, né? Como eu falei, o sinal é simétrico, então eu posso fazer isso. E depois eu termino aqui calculando o valor eficaz através da raiz ali do somatório que eu obtive dividido pelo número de amostras ali que eu tenho dentro do meu sinal, que está na variável coluna. Então, colocando isso daqui no MATLAB, né, no Ctrl+C aqui, Ctrl+V, a gente obtém um valor eficaz aqui de 179,37 volts aqui para essa onda triangular ali, né. Agora vamos colocar o nosso offset ali de menos 100 volts que a gente tinha, né, no segundo sinal, e recalcular isso daqui. Então, Ctrl+C. Então muda o valor eficaz, vocês podem ver ali que o sinal tem ou não um valor médio, né, isso daí altera o valor eficaz dele depois. Agora vamos conferir isso daqui no PSIM, né? Eu tenho essas mesmas formas de ondas ali simuladas no PSIM, a gente vai calcular o valor eficaz naquele software lá para confirmar os resultados. Então eu estou aqui com o PSIM aqui com os 4 circuitos simulados aqui, tá? Eu simplesmente coloquei uma fonte de tensão em paralelo com uma resistência aqui para a gente simular e coloquei voltímetros aqui em paralelo com a tensão para a gente simular o valor eficaz desses sinais aqui. Primeiramente eu tenho a senoide aqui com amplitude de pico 311, a frequência 50 e o offset de 0. Depois eu criei aqui a mesma senoide aqui no V2 aqui com a tensão offset aqui de 200, a mesma amplitude de pico aqui, 311, a frequência 50. E a onda triangular aqui eu peguei uma aqui com 311 também, né? Frequência 50, dead cycle de 0,5, primeiro sem offset. E a segunda onda triangular aqui é a mesma configuração com offset aqui de menos 100 volts, tá? Aqui a gente pega aqui embaixo, né? A gente tem as fontes ali que a gente precisar aqui no simulador. Então eu peguei aqui essa senoidal aqui e a triangular que a gente vai estar utilizando, tá? Aí, para a gente definir o período de amostragem, né, a gente vem aqui em elementos, aqui em simulação, aliás, Simulation Control. Aí eu vou abrir esse reloginho aqui, a gente clica 2 vezes aqui e coloca o período total que a gente quer simular. Como para a gente calcular o valor eficaz, depois eu vou precisar de ciclos completos do sinal, né, para calcular o valor correto ali. E o ciclo completo de um sinal é 0,02 segundos, então eu vou colocar o meu tempo total de simulação de 0,2. Aí ele vai mostrar 10 ciclos completos ali do sinal, tá? E aqui o período de amostragem, né? Que nem a gente tinha lá no MATLAB, né? O período de amostragem ele tinha que ser um valor muito menor do que o período do sinal. O período do sinal é 0,02. Então, com 1 vezes 10 a menos 5, ali eu consigo um bom período de amostragem ali para o meu sinal que a gente vai ter aqui. Então, depois disso eu posso fechar, eu posso rodar a simulação aqui. Né? No caso, já rodei a simulação para adiantar. E aqui está mostrado os resultados, né? Então, eu tenho 10 ciclos completos ali de cada um dos sinais. O sinal em rosa aqui é a senoide com offset, né, de 200 volts. O sinal vermelho é a senoide sem offset, o sinal azul é a onda triangular sem o offset e a verde é a onda triangular com offset, né? Então vocês podem conferir aqui embaixo, né, os valores que a gente obteve aqui, de acordo com as cores aqui que a gente tem. E se vocês voltarem no vídeo, vocês vão ver que exatamente esses valores aqui foram os que a gente calculou lá no MATLAB, tá? Confirmando então que os valores estão corretos. Então pessoal, nessa aula é isso, tá? Para não ficar muito grande esse vídeo aqui eu vou encerrando. Peço que quem gostou do vídeo não esqueça de deixar o joinha ali. Agradeço a quem assistiu até aqui, então obrigado, valeu.